Hello guys, I'm here to give you the second class of the crash course of verb tenses. Last class we talked about the present tenses, today we talk about the past tenses. The simple past tense is very simple, that's why it's called simple, right? Sorry, bad joke. So, the simple past tense. What happens here? We use it for finished actions in the past. For example, I went to the movies on Saturday. I'll put a date. I went to the movies on Saturday. So when did it happen? It happened on Saturday. Very simple. So let me draw a timeline to show you. We are on the timeline. When I talk about the present, this is my now. So when I talk about the present, let's remember a little bit. Vamos recapitular um pouquinho, né? Quando a gente fala de presente, a gente está falando de uma coisa que eu faço no meu dia a dia. Então, por exemplo, se eu vou ao cinema todo sábado, I go to the movies every Saturday. Lembra? Present simple, recurring events, coisas que eu faço sempre, que é um fato, que é true. Present progressive já é uma coisa que eu estou fazendo agora. Nesse momento eu estou no carro. O que você está fazendo, Ana? I'm going to the movies. Então, a gente usa o continuous aqui para uma ação que está acontecendo nesse momento, mas que vai terminar daqui a pouquinho. Então, esse é o present simple e esse é o present continuous. Recurring event, I go. Happening right now, at the moment. And it's going to finish going com ing, certo? E o passado, right? E o passado, went. Aconteceu on Saturday, terminou on Saturday. Happened and finished. Finished action in the past. Tá? Então não tem nenhuma relação com o que eu tô fazendo hoje. Só aconteceu, só tô te contando. Pensa assim. Another use for the second past, the second use for the simple past, this is the first one. The second use for the simple past tense is to talk about recurring, an activity that took place regularly in the past. Então, assim como uma coisa que acontece regularmente no presente, eu também posso usar o present simple, o go, eu também posso usar went para uma coisa que acontecia regularmente no passado. Então, regularly in the past. For example, when I was in high school, I took the bus to school every day. Ó, acontecia todo dia, até um determinado momento no passado. Então, acontecia no passado, terminou no passado. Acontecia com frequência. Então a frase I took, always capital letter, I took the bus to school every day. Então, qual que é o verbo aqui? É o verbo take, que está no passado. I took. Da mesma forma que aqui é o verbo go no passado. Went. Ok? Outro uso, another usage for verbs in the past is a completed condition. For example, the temperature fell. Let me put here a completed condition. For example, the temperature fell 10 degrees last night. Então, uma coisa que eu falo, uma condição que aconteceu ontem à noite. Aconteceu ontem à noite. The temperature fell. Então, uma condição, quando eu falo assim,
Brasília is hot. Eu tô falando de uma condição forever. It's always a condition. É o que a gente chama de state or condition. Lembra quando a gente falou do presente? Brasília is hot. Agora, quando eu tô falando que ontem à noite fez frio, it was hot. Desculpa. It was cold yesterday. Então, eu tô falando de ontem. It was. Foi a condição de ontem. Lembra que a gente falou que verbs that state conditions are usually the verbs of the senses? Lembra que geralmente para falar dessas condições a gente usa os verbos do sentido? Então geralmente é look, seem, que é o parecer, né? Deixa eu anotar aqui do ladinho. Então os verbos seem, looked, taste, smell, são muito usados com condição. Outro verbo também é usado como condition é o understand. Por que é importante entender que esses verbos representam condição? Para entender que eles não vêm na forma ing. Daqui a pouco a gente vai ver o past continuous e aí vocês vão perceber que não tem como eu colocar. Então, quando eu estou falando he seems angry, quer dizer que ele parece angry agora. Agora, não, como é que tá meu chefe hoje? How's my boss today? Fine. He seemed angry yesterday, but now he's fine. Então, são os tipos de verbos que representam condição, por isso não podem vir na forma contínua, ok? Esses são os principais usos para o past tense, o simple past tense. Bem simples, né? Como eu falei. O que pega no simple past tense? Primeira coisa que deixa os alunos de cabelo em pé. We have regular and irregular verbs, right? Então, você tem verbos como study, que no passado vira studied. Play, played. What else? Deixa eu pegar outro exemplo legal aqui. Live, lived. Rob, de roubar mesmo também. Robbed. Happen, happened. Todos esses são verbos regulares, o que teoricamente faria deles fácil. Como, por exemplo, walk. Deixa eu colocar o walk no topo da lista, já vou explicar por quê. Walk, walked. Então, gente, eu peço desculpa pelo barulho da construção aqui do lado, tá? Eles estão construindo um prédio, eles fazem silêncio por horas, por dias. Na hora que eles resolvem gravar um vídeo, eles resolvem cortar todas as serras da construção, sabe? Se estiver muito ruim, não estiver dando para entender, vocês me falam que eu regravo novamente. Então, o que acontece? Regular verbs, teoricamente, são bem simples, porque é só colocar o ED no passado. Walk, walked, né? Só que nós temos alguns casos, como study, que termina em Y, que eu coloco IED. Aí você me pergunta, mas por que eu tiro o Y do study, mas eu não tiro o Y do played? Aí eu te conto. Porque o study tem uma consoante antes. E o play tem uma vogal. So, consonant, Y. Remove the Y with IED. Vowel, Y. Keep the Y. Because we don't have 3 consonants in English. It doesn't exist. All right? And live. What happens to live? Lived. Just put the ed. Não era esse o verbo que eu queria, não, tá? Eu queria o dance. Por que o dance? O dance finishes, because dance finishes with E. So, diferente do ING, que a gente tira o E e bota ING,
Danced, eu só vou colocar o D, ó. Fica facinho. Não coloca ED, mais um ED. Ah, não, sorry. Eu tô slow hoje, né? O live também, ó. Eu não preciso colocar mais um E, tá? Então, eu só coloco o D. Ok? And what happens here? O que acontece aqui? Não sei se vocês lembram, mas quando a gente tem palavras que terminam em consonant, vowel, consonant, o que a gente chama de CVC, a gente tem que double the last letter, double the last P, right? Mas aqui, se você olhar no happen, ele também termina em consonant, vowel, consonant. Então, por que aqui não dobrou ainda? É simples. Você tem uma sílaba, one syllable, like robbed, double the B, robbed. Você tem duas sílabas, happen, e o stress, a sílaba tônica, tá na primeira, aí você não dobra. Mas e se tiver uma com duas sílabas e o stress estiver na segunda? Aí dobra. Eu vou te dar um exemplo que tem aqui no livro, ó. Commit. De cometer um crime, por exemplo. Commit a crime. CVC, consonant, vowel, consonant. Commit. The stress is in mid. So, I double the T. Committed. É cheio de consoante agora no passado, né? Então, isso aqui é o que mais pega no passado simples, tá? Os verbos irregulares, irregular verbs. Ana, como é que eu faço para decorar os verbos irregulares? Bom, você tem duas opções. Ou você pega uma lista de verbos irregulares e fica repetindo aquilo, copiando, copiando, copiando. Ou você vai através da experimentação, tentando fazer exercício. Vai fazendo frases, vai fazendo exercícios online, exercícios no computador. Se quiser comprar uma gramática, feel free, tá? Eu sempre recomendo. Comprar uma gramática, eu acho muito legal. Ah, mas é porque gramática, as pessoas pensam, gramática, a pessoa fica só decorando gramática e não ajuda a entender nada. Como vocês estão vendo aqui, a gente usa gramática, trabalha com gramática com um propósito. Qual que é o propósito de usar o simple past tense? Qual que é o propósito de falar para mim I did the dishes em vez de I do the dishes? A pessoa chega para você e fala I did the dishes. A outra fala I do the dishes. Qual a diferença? Porque o do tá no presente e o did tá no passado. Correct? E o que isso implica na vida real? Bom, primeiro vamos lembrar que a gente está falando do did e de do como verbo principal e não como verbo auxiliar. Então, é uma função de fazer. A pessoa que fala para mim I do the dishes, eu entendo que é uma pessoa que lava a louça todo dia. Ela é responsável por lavar a louça na casa dela. A pessoa que fala para mim I did the dishes, eu entendo que foi só ontem, ou só semana passada. Um dia ele lavou louça. Ele fez, não, sorry. Um dia ele lava as louças. Mas não quer dizer que ele faz sempre. Então, assim, tem uma diferença na implicação, no que você quer dizer, de acordo com o verb tense que você usa, certo? O que acontece no passado nas perguntas? Let's continue with the example do the dishes. If I ask you, se eu mando minha filha lavar as louças, no outro dia não, né, gente? Mais tarde, daqui 1 hora, 2 horas, eu quero perguntar, lavou as louças? Eu vou usar o did, que é uma pergunta no passado, então não tem do nem does, tem did. Did you do the dishes? Mas pra que esse do? O que é esse do? Cadê minha interrogação, gente? Deixa eu pausar aqui só um minutinho pra eu achar minha interrogação, porque senão não dou conta não. Let's go back here. Good. Acho que agora ela vai aparecer. Sorry, guys. Did you do the dishes? O que acontece? O did, se vocês se lembram dos auxiliares, ele não tem função nenhuma. Ele é que nem o do e o does. Ele não tem tradução. A única função dele é perguntar do passado. Porque se eu pergunto para a pessoa, do you do the dishes? Eu estou perguntando se é uma coisa que ela faz sempre na casa dela. Agora, se eu pergunto, did you do the dishes? Eu quero saber se as louças de hoje, se as últimas louças que eu te pedi para você lavar, se você lavou. Entendeu? Então tem uma diferença muito grande. E por que o do é no presente? Porque esse é o verbo principal. Essa é a ação da frase. Então, se eu tenho did
para me representar o passado, para me dar essa ideia do passado, o verbo vem no infinitivo, infinitive form. Não precisa. Did you go to the movies? Did you play video games? Certo? Você tá falando, você é uma pessoa super careta hoje, não gosta, só gosta de ler, é uma pessoa super na sua. Aí a gente tá, we are in the middle of a conversation and you say, I played video games a lot. Did you play video games? You? I never imagined. So do you see the difference? Did you go to the movies? Did you do the dishes? Answers? Yes, I did. No, I didn't. That's it. E aqui vem mais uma beleza do inglês. Beautifulzinho English. Esse daqui é quando eu tô falando de mim. Mas se eu estiver falando da minha tia. Yes, she did. No, she didn't. Se eu tô falando dos meus primos. Yes, they did. No, they didn't. Mas eu tô falando do meu cachorro. Yes, it did. Seria lindo ver meu cachorro doing the dishes, né? My dog doing the dishes. Yes, they did. No, they didn't. Yes, it did. No, it didn't. Olha que beautiful que é isso, gente. Tudo did e didn't, tá vendo? Não mudou nada. Então não importa de quem você tá falando, de quem você tá perguntando. It doesn't matter the subject. The subject is not important. The verb is the same. A estrutura é a mesma, independente do sujeito. Pode colocar 10 pessoas aqui. Did Maria, João, Pedro e Rafael do the dishes? Vai continuar o did e o do the dishes. Tá vendo? Very, very simple. And in the negative. How is the negative? Continua beautifulzinho, né? Olha aqui, ó. O do the dishes virou I didn't do the dishes. Vou colocar de rosa pra vocês terem amor no coração. Porque quando a pessoa fala I didn't do the dishes, eu sei que sobe aquela coisa na garganta. What? You didn't do the dishes? Então, o que mudou aqui? Eu coloquei o didn't. Então, quando eu tinha lá no presente o don't e o doesn't, era para indicar que não fez. Quando eu tenho o didn't, para indicar que não fez no passado. Tá vendo? E o do? Infinitivo, igual na pergunta. Tá vendo? Very simple. Não importa qualquer um desses verbos aqui. Na hora que eu botar na negativa, I didn't walk, I didn't study, I didn't play, I didn't live, I didn't rob. Sempre vai para infinitiva. Não importa o sujeito. Maria didn't rob the car. Good for Maria. Poliana didn't dance. Tiago didn't commit a crime. Tadinho do Tiago, sempre vira ele. Os bad examples. Então, deu para entender? Bem tranquilíssimo, né? O passado é tranquilíssimo. Aonde que o bicho pega? Quando eu tenho que falar, tipo assim, where's my sentence? Tô perdendo minhas coisas aqui hoje, já tô meio slow, sorry guys. Quando eu tenho que falar, por exemplo, the rain started while we were walking to the park. Or the opposite. We were walking to the park when the rain started. Guys, o que aconteceu aqui? Então, começou a chover, né? Enquanto a gente estava indo pro parque, enquanto a gente estava andando. Cadê meus verbos aqui? Vamos para a primeira de primeiro. The rain, subject. Started,
per. While, aí aqui você vem outro subject. We were walking to the park. O que acontece? Eu tenho duas frases. Two clauses. Qual que é o verbo da segunda? Were walking. So, I have clause 1 in the past simple, clause 2 in the past continuous. And the inverted form, that is also correct. Também está correto. We were walking to the park when the rain started. Simple past. Tá. Quando é que eu sei, no caso desse, quando é que eu vou usar o simple past, quando é que eu vou usar o past continuous? É fácil, bonitinho aqui, né? Mas e cadê? Cadê? Na vida real, como é que eu vou saber? Bom, vamos voltar para nossa timeline aqui de novo. This is my now. This is my present. So, this is all my past. Vamos supor que isso aqui aconteceu ontem de manhã, yesterday morning. Então, o que aconteceu? It started to rain. When? What moment did it start to rain? While we were walking to the park. Olha que beautiful. Então, o que eu subentendi nessa questão aqui? Que aí começou a chover, a gente parou de andar. Desistimos voltando para casa. Desistimos do parque. Então, aconteceu num momento, no passado. Started. It started to rain. Agora, estava acontecendo uma ação que vinha acontecendo e foi interrompida por outra. Were walking. Que é o que a gente chama de past continuous. Né? Ele tem algumas diferenças, então, do present continuous. Past continuous or past progressive. Right? The book calls past progressive. What are the uses for the past progressive? Minha colinha aqui, porque hoje eu tô slow. First use, an action in the past that was interrupted by another action. An action in the past that was interrupted by another action. Então, eu já tenho um exemplo aqui em cima, não vou nem escrever outro exemplo. Tá bem claro aqui, ó. The rain started while we were walking to the park. We were walking to the park when the rain started. Então, estava acontecendo, foi interrompida por outra. Bem claro. And a repeated past action, an activity that took place over a long time. So, repeated action that took place over a long time. Minhas letras estão grandes, deixa eu diminuir um pouquinho que fica mais fácil da gente visualizar. Vou dar um exemplo com essa number 2 aqui. O exemplo que ele me traz aqui é bem legal. Gente, eu derrubei o microfone, sorry. Espero que não atrapalhe, então. Então, o que aconteceu? Imagine my husband and I imagine how it happened. My husband and I decided to get married. And then, what happens when you decide to get married? You have to plan a wedding. But this is a process, right? If you are married, you will understand me. Quem é casado vai me entender. Planning a wedding is a process. It's not something that happens overnight, in one day. So, my husband and I, we were planning our wedding for many months. Many months.
Então, se eu trouxer aqui para a timeline, essa ação aqui vai acontecer aqui, ó. For a long time. Durante todo esse momento eu estava planejando, de manhã, de tarde, de noite? Não. Mas ela entra naquilo que a gente estava falando do repeat action, que não terminou. Só terminou com o casamento. Então, repeated action that took place over a long time. Certo? E tem mais um caso também. Tem uma coisa interessante para falar do past continuous. Não sei se vocês perceberam, mas eu não falo ele isoladamente, assim. Ah, I was dancing. Não, eu geralmente falo ele quando eu estou falando de um determinado momento, uma duração. Então, o past continuous, ele é sempre relacionado à duração. Por exemplo, quando você me pergunta, Ana, what were you doing on Saturday night? I was dancing all night. I was dancing on Saturday. Vou colocar bem específico para vocês entenderem. At 9 p.m. Então, eu estou falando de um horário específico. Quando você me pergunta, what were you doing yesterday? I was studying. Indica o quê? Indica que eu passei a maior parte do meu dia estudando. Agora, se você fala, what did you do last night? I studied. Não me dá essa indicação de duração, de tempo. Eu só estou falando da ação que eu fiz. Entenderam a diferença? Qualquer coisa é só perguntar, tá, gente? Uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui nesse exemplo aqui de cima. Deixa eu apagar aqui para ficar mais visualmente bonitinho. Vou começar de novo. O que acontece na primeira frase? Eu falei que the rain started while we were walking. Então, eu comecei do meu finishing time. Depois eu usei o while para falar o que estava acontecendo até esse momento. Já na segunda frase, eu já comecei por aqui. We were walking when the rain started. Essa é a diferença básica, key difference, entre usar while e when. Quando você for falar de uma ação que estava acontecendo quando foi interrompida por outra. Que é muito comum no past continuous. Ok? When também é muito usado para duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. I did the homework when the TV was on. Eu tenho essas duas coisas, essas duas ações acontecendo simultaneamente. Tá vendo? I did the homework when the TV was on. Agora, I did the homework while my mom was cleaning the house. Então, sempre essa ação que estava levando tempo. My mom was cleaning the house. Ela é com o while. Alright? O que acontece nas negativas e nas perguntas com past continuous? O que a gente está usando aqui? O verb be in the past. Então, o que vai acontecer com past continuous in the negative? I wasn't walking. What were you doing when the rain started? I wasn't walking. I don't know, I was studying, I was reading. Deixa eu tentar mudar essa pouquinho. Pronto. Não, mudou aqui. E o que acontece? Lembra que no Simple Past era simplesmente o mesmo para todas as pessoas? I wasn't walking, I didn't walk, na negativa, né? Sempre didn't. Aqui, como eu estou usando o verb be, eu vou ter que mudar de acordo com o sujeito. Então, I wasn't. Se eu estou falando de uma outra pessoa que não sou eu, Maria wasn't dancing. Foi bom ter dado esse exemplo aqui.
Diferente do danced, aqui eu tenho que tirar o E e botar ING. Right? Spelling, attention. Então, he, she, it wasn't. It wasn't studying. Ó, sem tirar o Y. The dog. It wasn't playing. Também não precisa tirar o Y aqui. Só acrescentar ING, tá? É só no simple past. E quando eu tô falando de pessoas no plural? We were watching TV. My friends, they were reading. Eu tô falando de você e mais o seu amigo. Você e um colega. Então seria o you, só que no plural. You were sleeping. E se for you no singular? Quem assistiu a aula de Simple Present viu que não tem diferença, não tem como diferenciar um do outro. Então, mesmo se for you no singular, you were sleeping. Desculpa, gente, eu tô falando que eu tô slow. Na negativa, como é que eu passo o were para negativa? You weren't. Que peteco. Deixa eu escrever. Então, na negativa, were na forma afirmativa. Na negativa, weren't. Mesmo caso pro I, he, she, it. I was, I wasn't. She was, she wasn't. He was, he wasn't. It was, it wasn't. We were, we weren't. They were, they weren't. You were, you weren't. E na interrogativa? Na interrogativa tem que vir um were and was na frente. Então, se eu pergunto, was she dancing? Assim como o did you dance, essas perguntas que vêm com auxiliar na frente, sim, o was aqui é um auxiliar, porque o verbo principal é a ação que ela estava fazendo, o dancing. Então, assim como o did you dance também no simple past, essas perguntas que vêm só com auxiliar na frente, elas são o que a gente chama de yes or no question. Você não dá muito espaço para a pessoa dar mais informações. Então, basicamente, ela tem que te dizer yes, I did, no, I didn't. Aqui no caso, was she dancing? Yes, she was. Or, no, she wasn't. Eu tô perguntando dela, eu tô te perguntando para você. Were you dancing? Mas é só para mim, sozinha? Yes, I was. No, I wasn't. Agora, se é para mim e meu parceiro, e meu amigo. Yes, we were. No, we weren't. Certo? Mas aí, geralmente, a maioria das perguntas não vem com o auxiliar na frente. Elas são abertas, é o que a gente chama information questions, quando você realmente quer saber uma informação nova. Então, elas vêm com o que a gente chama de WH questions, que é what, where, when, how, né? How often, what time, whose. Aqui nesse caso a gente não vai usar o whose, mas por exemplo, what were you doing? A pessoa te pergunta, what were you doing? Você vai falar yes? Ela quer saber o que você estava fazendo. Então você tem que falar, I was taking a nap. Estava cochilando. I was eating. Delicious. Se a pessoa pergunta, where were you studying? O que eu quero saber aqui? O que ela quer saber de mim? Onde que eu estava estudando? Então, minha resposta pode ser in the library or
I was studying in the library. Então, esse tipo de pergunta aqui nunca é yes or no a resposta, certo? Bom, guys, é isso que eu tinha que passar sobre o Simple Past e o Past Continuous. Eu vou parar por aqui. O próximo, então, nós vamos falar de Present Perfect. Ok? And then Past Perfect, and then the Future Tenses. Como vocês puderam ver, eu estou quebrando o Past Tense em 3. Então, a gente fez hoje Past Simple and Past Continuous. Próxima aula, a gente faz o Present Perfect, Simple and Continuous. Na outra aula, a gente faz o Past Perfect, Simple and Continuous. Ana, eu não tenho a menor ideia desses nomes que você está falando. Então, vem comigo que eu vou te explicar direitinho o que é. Não precisa decorar nome, você precisa decorar quando você tem que usar o verbo na forma correta, né? Bye, bye, guys!